boa tarde a todos. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos tem o grato prazer e alegria de receber aqui conosco o Dr. Rudinei Marques, que é o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado. É um fórum importante que tem acompanhado muito o que vem acontecendo no setor público e principalmente no momento atual, em que, na verdade, a reforma administrativa vem apresentar uma série de problemas que vão atingir frontalmente o servidor público, e não só o servidor público, mas acho que toda a população em geral que depende do serviço público sempre, né? E para que eu tenho visto o doutor Rudinei falar muito sobre isso, ele tem se debruçado bastante, tem interpretado bastante essa PEC, e eu gostaria de hoje que ele desse um panorama, o que ele acha e quais os pontos principais que a gente deveria, nós estamos trabalhando muito nisso também, com as nossas entidades, e agora, com a pandemia, nós temos que exigir um trabalho presencial, acima de tudo, e queria que o doutor Rudinei desse um panorama geral dos pontos principais que afetam o setor público de uma forma geral. Doutor Rudinei, o que acha, então, dessa coisa maluca aí que está acontecendo? Bom, boa tarde, Antônio Tucílio. É um prazer falar aqui para a CNSP, para os internautas que nos acompanham. É um assunto de imensa relevância e, como você observou no início, afeta não só os servidores públicos, afeta toda a sociedade brasileira que depende dos serviços públicos. E cada vez mais vai depender. Nós temos estudos recentes da CEPAL que mostram que, no pós-pandemia, a pobreza extrema e a pobreza vão passar de 50% na América Latina. Nós estamos falando aí de uma população de 580 milhões de habitantes e mais da metade vão estar na pobreza extrema ou na pobreza. E aqui no Brasil, o problema da desigualdade é um dos mais graves do planeta, ou seja, nós vamos ter aqui mais de metade da nossa população, de 210 milhões de habitantes, mais a metade em situação de indigência, precisando de serviços públicos. E serviços públicos de qualidade. Então, não dá para admitir isso que está acontecendo com a PEC 32, que é a fragilização máxima do serviço público. Em resumo, o que a PEC 32 faz é importar a reforma trabalhista para dentro do serviço público. Quer dizer, no limite, com contratações até, se nós pegarmos por analogia o que foi feito na reforma trabalhista, contratações intermitentes. Um servidor vem, presta um serviço de um mês, depois é dispensado. Eu não estou exagerando, é exatamente isso que está lá, naqueles novos vínculos que estão criando, vínculo por tempo determinado, vínculo temporário, o princípio da subsidiariedade, tudo isso afeta duramente o serviço público. E nós sabemos todos que atuamos há tempo no serviço público, como aquela população, sobretudo mais carente, que demanda do serviço público, acaba encontrando ali um amparo para as vicissitudes, né, sociais, para as mazelas, né, que o nosso sistema econômico empurra milhões de brasileiros. Então, ela tem uma relação de confiança com o servidor do posto de saúde, né, com o atendente do INSS. Isso tudo, a depender do governo que está aí, vai acabar, porque os servidores não terão mais vínculo, mesmo nas universidades. Você imagina quanto tempo se leva numa universidade pública para formar um professor, doutor, com qualificação suficiente para treinar, né, profissionais, para treinar novos mestres e doutores. Pois bem, o governo quer fazer contratar esse servidor público das universidades, mesmo do atendimento no Sistema Único de Saúde, de forma muito precária, sem um vínculo permanente com o Estado. Basicamente, é isso que está em questão.
são contratações, sobretudo nas áreas de saúde, educação e assistência social. Por que eu falo mais nessas áreas? Porque essas áreas concentram em torno de 60% do serviço público, mas todas as outras serão afetadas, né? E isso significaria uma fragilização sem precedentes no serviço público como nós o conhecemos, né? A gente vê que nas últimas décadas nós tivemos um aprimoramento de várias áreas prestacionais do Estado. A gente pode olhar para as nossas universidades. Vamos olhar agora no momento da pandemia, porque é a Fiocruz, o Butantan, né? Ou seja, instituições públicas capazes de dar respostas nos momentos que o país e o mundo mais precisa, né? Pois bem, o governo quer tornar órgãos de excelência em órgãos reféns dos interesses comerciais do mercado. Isso nós não podemos permitir em hipóteses alguma, né? Então, essa fragmentação de vínculos, o princípio da subsidiariedade, os superpoderes, né, do presidente da República para extinguir cargos, extinguir órgãos, sem passar sequer pelo Congresso Nacional, tudo isso é um perigo muito grande, né? Um risco que nós não podemos correr, e para que isso não aconteça, nós temos conversado, temos feito várias atividades, né? Conversado com parlamentares, conversamos já várias vezes com Darcy de Matos, que é o relator na CCJ da Câmara, com outros parlamentares, para chamar-lhes a responsabilidade em relação ao Estado brasileiro, né? É o Estado brasileiro, que Estado nós queremos, né? E é tudo isso que está em questão. Espero que nós tenhamos a oportunidade de desenvolver mais esse tema na nossa conversa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você apontou pontos importantíssimos. Inclusive, Rodinei, nós encaminhamos para cada deputado, nós chamamos de um mandado da cidadania, para que ele realmente pudesse analisar esses pontos importantes. E eu perguntaria a você um ponto que eu acho fundamental, e você tocou num ponto importante, que praticamente tudo isso que você definiu, a gente acabaria com os concursos públicos, que eu acho que é uma aberração total. Você não pode acabar com o concurso público. E um dos pontos chaves que eu acho, e queria ouvir você, é o problema da estabilidade. Quer dizer, ninguém quer privilégio, nós queremos o servidor precisa da estabilidade para não ficar refém de um governante qualquer de plantão, que se você não tiver uma estabilidade, você tem que obedecer ordens para não ser mandado embora. Então, essa estabilidade faz com que a gente tenha uma liberdade de atuação e é ponto fundamental. Muita gente confunde estabilidade com privilégio. Na verdade, a estabilidade faz com que o servidor possa atuar de uma forma mais honesta possível. Você não acha, Rodinei? Olha, Tucílio, nós estamos num bom momento para tratar do tema da estabilidade. Basta recordarmos o que aconteceu com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas recentemente. Ou seja, um delegado de carreira, né, que estava no estrito cumprimento das suas prerrogativas constitucionais e legais, autuou, né, os madeireiros que estavam, né, agredindo, violentando o meio ambiente, como costumam fazer, e simplesmente por ter exercido a pleno as suas atribuições, foi punido, né, e lhe foi dado o aviso que seria removido do Amazonas. Se esse delegado da Polícia Federal não tivesse a estabilidade constitucional e legal, certamente ele estaria no olho da rua, porque contrariou interesses de poderosos, e o Estado brasileiro, que deveria ter, né, por missão atender, né, e defender o servidor público que estava no cumprimento das suas prerrogativas, ele o puniu, né, mandando para outra regional. Quer dizer, se ele não tivesse estabilidade, ele seria, é claro, muito penalizado, mas a sociedade também, porque ela deixaria de ter alguém zelando pelo patrimônio público, pelo meio ambiente, por vidas, né? E nós temos exemplos à profusão, né?
Vamos recorrer ao caso do Itamaraty, né? Há poucas semanas atrás, nós tínhamos à frente de um dos ministérios mais importantes para o país, que é o cartão de visita do Brasil para o mundo. É um completo lunático, né? Que é o caso do Ernesto Araújo. Ora, como é que você vai exigir de um servidor de carreira que esteja alinhado, né, com um titular de uma pasta que é completamente inepto para a função que exerce, né? Nós vimos o que aconteceu com o INPE, né? O INPE, como no ano passado, começou a fazer o mapeamento das queimadas, né? Os profissionais do INPE que são extremamente qualificados a ponto de irem dar palestra na NASA. E aí você tem o titular, né, do INPE punido por ter escrito artigos, desempenhado a sua atribuição legal, né? Mesma coisa com o IBAMA, nós vimos isso na Receita Federal, estamos vendo na Polícia Federal, nas universidades públicas, quer dizer, hoje, mais do que nunca, nós temos, assim, não só a obrigação enquanto servidor público, mas o dever enquanto cidadãos de mostrarmos como a estabilidade é importante para o país, né? E não pode ser atacada como estão querendo fazer na PEC 32, que a PEC 32 simplesmente elimina a estabilidade, ela preservaria a estabilidade com um pequeno núcleo de carreiras que não se sabe quais são, que o governo conferiria o caráter de carreira de Estado, mas, pelas palavras do próprio presidente, cargo típico de Estado seriam aqueles das Forças Armadas, das Forças de Segurança e o que ele chamou lato sensu de atividades de fiscalização, quer dizer, mesmo aquelas carreiras que hoje desempenham um papel estratégico para o país, deixariam de ter, né, uma estabilidade para o exercício das suas atividades. Então, assim, eu acho que esse é o ponto central, né? A estabilidade é inegociável e ela tem que ser respeitada para todos os servidores públicos que entram via concurso, né? E esse é outro ponto que você traz para a questão, que é fundamental também. A PEC aponta para o fim dos concursos públicos. É o fim. E aqui não é figura de retórica. O ministro Paulo Guedes recentemente deu entrevista se orgulhando, se locupletando, né, com o fato de que a cada 100 servidores que se aposentam, apenas 26 são repostos. Agora, a que preço isso está acontecendo? Todos nós sabemos, né? O INSS ele estava com 2 milhões de benefícios atrasados. Em várias áreas nós temos carência de pessoal, né? A minha área, por exemplo, eu sou auditor da Controladoria Geral da União. Nós deveríamos, para fazer um combate sério à corrupção, temos 5.000 auditores sabe, fiscalizando o recurso público, o auxílio emergencial, as aquisições de insumos, de equipamentos, mas estamos com 35% do quadro de pessoal. Hoje somos em torno de 1.600 entre auditores e técnicos. É impossível exercer a pleno, né, o controle do recurso público com tão pouca gente, né? Então, assim, a estabilidade é inegociável e o concurso público é inegociável. Não podemos permitir, como estão querendo fazer, encher a administração pública de apaniguados políticos e de cabos eleitorais, porque é isso que está lá na PEC. É verdade, eu acho que você coloca um ponto importante. Aliás, existe agora, Rodinei, eu vi essa MP 1042, agora de 21, que cria 17 níveis de função de confiança e 18 níveis de cargo de confiança. Quer dizer, o apadrinhamento está claro aí que vai acontecer de uma forma brutal. E você coloca muito bem, com muita propriedade, que realmente a estabilidade precisa ser inegociável. Não tem outro caminho, nós não podemos aceitar essa retirada da estabilidade de forma nenhuma, né? E eu acho até que, inclusive, queria sentir a tua opinião, vocês que batalham tanto
pelas carreiras típicas de Estado, e um dos pontos que eu acho que tem um grave erro nesse projeto é que não relacionam quais são essas carreiras. Você mencionou isso, né? Quais são as carreiras típicas? Mais ou menos você projeta, mas de qualquer forma, se você fala em carreira típica de Estado, você tem que definir quais são, para que a gente possa analisar, que a gente possa defender ou possa colocar algum ponto de vista a respeito disso. Mas acho que foi uma grande falha do projeto, não acha, Rodinei? Não há nenhuma definição de quais seriam as carreiras típicas de Estado. Elas são mencionadas no artigo 247 da Constituição, que os cargos exclusivos de Estado eles teriam garantias adicionais em relação às demissões por insuficiência de desempenho e demissões por conta das leis fiscais, mas nunca foram definidas. E a rigor, são atividades estratégicas que só podem ser desempenhadas pelo Estado, mas se a gente olha, né, os exemplos internacionais, a gente vai ver que os Estados Unidos, por exemplo, eles mesmo para a guerra, eles terceirizam, né? Né, os russos, né, contratam mercenários e tudo mais, quer dizer, então, assim, a rigor ninguém tem lugar ao sol, né? Quer dizer, está todo mundo na expectativa de que tipo de regulamentação virá em relação às carreiras de Estado. Mas nós nem estamos tão preocupados com essa definição nesse momento, porque entendemos que o momento é para centrar forças na proteção de todo o serviço público. Sim, né? sim, Independente de ser ou não ser carreira de Estado, o fato de alguém estar, né, nos quadros da administração pública, por si só, exigiria uma garantia que aquele servidor ele será protegido no exercício da sua missão institucional. E observe bem que a estabilidade ela não é um valor absoluto, como muitos parlamentares costumam dizer quando querem atacar a estabilidade. Né? Eles dizem, o que eles dizem? O servidor entra, não pode mais ser demitido. Não é verdade, em hipótese alguma. Nós temos, no quadro da União, um número de milhares de demissões nos últimos anos, em função de vários problemas, né? Cometimento de irregularidades, desvios de recurso, desídia, né? Insubordinação. Então, assim, se a estabilidade fosse o valor absoluto, esses servidores não tinham sido colocados para fora da administração pública. Né? Claro. Então, não dá para admitir esse discurso raso que diz que a estabilidade é um valor absoluto, depois que o servidor entra, ele não faz mais nada e o administrador não consegue mandá-lo embora. Não é verdade. Né? Se a gente tem um administrador sério e que está, né, imbuído dos melhores propósitos em relação ao Estado, mesmo no estágio probatório, ele tem condições, né, naqueles 3 anos de estágio probatório, ele tem condições de fazer uma avaliação rigorosa. Sim. Se o servidor não está entregando, o lugar dele não é da administração pública, né? Se alguém entrou no serviço público é para fazer entregas para a sociedade, né? E ponto final. Se não está fazendo, o lugar dele não é aqui. Claro. Então, a gente não quer passar a mão na cabeça de ninguém, né? Quer uma avaliação rigorosa, mas, por outro lado, sabemos todos que a estabilidade protege o Estado brasileiro, né, de governantes mal intencionados que querem trazer todo o seu time aí eleitoral para dentro da administração pública. E nós, na PEC 32, estamos vendo o seguinte: o governo fragilizou os cargos de liderança, né, os cargos que hoje são chamados de direção e assessoramento, né, chefia. Como bem observas, a medida provisória 1042 abriu, né, uma avenida para o governo piorar o que hoje já existe, né, no sentido de que a PEC ela deixa de exigir que um percentual, pelo menos, desses servidores ocupantes de cargo em comissão sejam servidores públicos. Então, hoje na União nós temos em torno de 90 mil comissionados, né? DAS, às vezes, 1, 2, 3, né? Que são DAS baixos, mas por exercício de uma coordenação, de uma diretoria, né?
E isso aí poderia ser ocupado daqui para frente, se a PEC for aprovada como está, por pessoas que não têm nenhum vínculo com a administração pública. E daria o poder do governo colocar um exército de 90 mil cabos eleitorais dentro do Serviço Público Federal, só federal, né? Sim. Se nós ampliarmos isso proporcionalmente para estados e municípios, né, porque a União é menos de 10% desse contingente, nós chegaríamos aí a quase 1 milhão, né, um exército de 1 milhão de cabos eleitorais dentro da administração pública. E o que eles vão estar fazendo? Em vez de estar prestando serviço para a população, né, conforme determina aí a Constituição e as leis, eles vão estar fazendo campanha eleitoral. Né? Claro. Para dar um exemplo, Rodinei, nós temos um exemplo claro aqui. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela tem 3.500 funcionários, 3.000 são cargos em comissão. 3.000 dos 3.500 são cargos em comissão. Quer dizer, são apadrinhados dos deputados da área governamental para fazer campanha. E não para trabalhar em prol do serviço público, e não para trabalhar para ser um ótimo servidor público. Eles estão ali politicamente falando para ajudar aquele que os colocou. E assim por diante, a gente tem exemplos gritantes no Brasil inteiro, né? E eu queria até colocar para você um outro ponto que eu acho que existe uma propaganda enganosa, Rodinei, que o governo coloca que essa PEC, essa reforma administrativa, ela só atinge os novos servidores. Eu acho que isso é uma grande mentira e querem colocar isso para dizer, olha, vocês, servidores, fiquem tranquilos, porque não vai acontecer nada para vocês. Eu acho mentirosa e queria saber a sua opinião sobre isso. Essa, Tucílio, é talvez uma das maiores fake news da reforma. Porque o governo ele colocou lá num artigo, né, que a reforma não afeta os atuais servidores, mas o fato é o seguinte, raciocine comigo, o governo acaba com os regimes jurídicos atuais. Né? Os novos servidores entrarão em novos regimes jurídicos, possivelmente novas tabelas salariais, novas carreiras. Né? Então, se haverá novas carreiras, né, para os novos servidores, onde ficarão os atuais, né? Pois é. Ficarão numa carreira em extinção. Claro. Uma carreira em extinção. Então, eles serão duramente atacados. E digo mais, não serão apenas os servidores ativos. Porque lembre que até pouco tempo, né, a maioria dos aposentados hoje saiu com paridade e integralidade. Ou seja, mantém uma correlação remuneratória com o pessoal da ativa. A partir do momento em que os servidores da ativa entrarem num cargo em extinção, né, que fica muito mais difícil, é quase que impossível negociar salário para cargos em extinção. Né? Claro. O que vai acontecer? Como a tabela é a mesma para esses aposentados, né, eles serão diretamente atingidos com a reforma. Então, assim, não é verdade que ela não atinge os atuais servidores, e é pior ainda, porque ela atinge, inclusive, quem já se aposentou com paridade e integralidade. Né? Você coloca talvez, muito bem, né? Você coloca muito bem isso, e por isso que o aposentado também tem que ficar atento, porque, com certeza, e você coloca bem, ele vai ser tremendamente prejudicado. Todos serão atingidos, todos, sem nenhuma exceção, sem nenhuma exceção. Eu queria colocar um outro problema, Rodinei, que é o fim do regime jurídico único, né? Na verdade, o projeto coloca o fim do regime jurídico único, não acha isso? É exatamente isso, né? Está dito isso na PEC, e isso é um problema muito, muito grave, né? Porque, enfim, o regime jurídico ele dá regras, né? Para a vida funcional do servidor, para a sua relação com o Estado, com a sociedade. Lá o regime jurídico
do ponto de vista da União, é 812, né? Lá, inclusive, tem regras para desligamento, né? Por meio de processo administrativo, com direito à defesa e ao contraditório, ou seja, o regime jurídico protege, inclusive, a sociedade, né? Sim, E o sim. governo, sem explicar por quê, vai lá e acaba com o regime jurídico, porque, na verdade, o que está por trás disso, né, são as contratações precárias, temporárias, por tempo determinado. Ou seja, o que se quer nessa reforma, né, é meio que importar o modelo chileno, que inclusive tem termos da Constituição chilena que foram copiados, como o princípio da subsidiariedade, que diz basicamente o seguinte: tudo que puder ser entregue para a iniciativa privada deve ser, né? Educação, tem correlato na iniciativa privada? Tem. Então, o Estado não precisa se envolver com isso. Saúde, tem correlato na iniciativa privada? Tem. Então, o Estado não precisa se envolver com isso. Bom, então, vai ficar um grupo muito restrito, e mesmo esse grupo restrito, o governo quer contratar de forma temporária, né? O servidor vem, Sim. aquilo que nós falávamos no início, é quase que o trabalho intermitente da CLT, né? Pós-reforma trabalhista. Um professor universitário contratado para ministrar uma disciplina ao longo de um semestre e depois vai embora, né? Então, Sim. para que regime jurídico se a contratação vai ser muito episódica, né? Basicamente para tapar um buraco, para atender uma emergência, né? Para dar conta de um acúmulo de serviço. Isso é dito com todas as letras lá na PEC, né? As Sim. contratações por tempo determinado, temporárias, estão explícitas dessa forma, né? Isso tudo é um retrocesso assim sem precedentes, porque nós levamos muitas décadas para construir Sim. serviço público que ele não é exatamente o que a sociedade precisa. A gente sabe que a sociedade precisa mais e melhores serviços na área de educação, mais e melhores serviços na área de saúde e em todas as outras, mas a gente sabe também que isso é muito em função do investimento, né? Sem investimento nessas áreas, por mais que você tenha quadros, eles não Claro. conseguem muitas vezes dar conta, né, do atendimento à população. Mas temos em que pese esse investimento pífio que muitas vezes se faz em áreas importantes, nós temos áreas de excelência no serviço público. Eu comentei no início algumas, né? O INPE, o IBAMA. Nós temos agora o Pix, né? Quem é que elaborou o Pix? O Pix não saiu da cabeça de um executivo da iniciativa privada, ele saiu da cabeça de colegas nossos que estão lá no Banco Central, pensando Claro. como é que podem otimizar aí os mecanismos de transferências interbancárias. O Tesouro Direto, né, que barateou o custo da dívida pública brasileira. Quem elaborou? Colegas nossos do Tesouro Nacional, né? Então, o CIAF, que foi desenvolvido por servidores públicos, que faz toda a contabilidade da União, gerenciamento financeiro, e foi exportado para dezenas de países, né? Muitos colegas meus foram para outros países para ensinar como se implementava e gerenciava o CIAF. Quer dizer, então, muitas e muitas áreas de excelência, e a gente tem que ouvir alguém dizer, lá pelas tantas, que o serviço público é ineficiente, que não presta, né? Olha Pois o que é. nós temos na Fiocruz, olha o que nós temos no Butantan, nas universidades públicas, né? Apesar do baixo investimento, são as universidades públicas que produzem pesquisa no Brasil, pesquisa de Claro. Claro. qualidade, né? E a gente tem que aguentar alguém querendo, né, denegrir o serviço público, né, os detratores do serviço público, e vem dizer que não funciona, que é ineficiente. Ora, ineficiente é a indústria, né? Nós estamos com uma indústria que está 40 anos defasada, que está com um parque Sim. industrial sucateado, que tem uma baixa produtividade, uma eficiência deplorável, né? Por que não olham, então, para a indústria em vez de olhar para o serviço público? Né? E digo mais, se a nossa indústria tivesse feito o seu dever de casa, o país não estava nesse atoleiro econômico-fiscal. Né? Nós já Claro. teríamos deixado há muito tempo de sermos exportadores de commodities, estaríamos industrializando esses produtos. E o país Sim, estaria sim. num outro patamar de desenvolvimento. E aí a gente Sem tem dúvida. que aguentar os detratores do serviço público dizendo que somos ineficientes, né? Olha, por favor, né? Na verdade,
a desvalorização do serviço público vem de muitos anos, já de muito tempo, né? Começou primordialmente com o Collor, né? Quando chamavam todo mundo de Marajá. Isso, na verdade, o povo em geral acabou, você acaba atacando, porque todo mundo é vagabundo, todo mundo não trabalha, todo mundo não faz nada, e isso acabou fazendo com que a população, a qualquer coisa, é contra o servidor, que, na verdade, a população precisa do servidor. A população... Veja o que aconteceu agora na pandemia. Se não fosse o SUS, se não é o Butantan, se não é a Fiocruz, se não são os médicos, se não são os enfermeiros, são esse pessoal da linha de frente, a polícia, né, de uma forma geral. Isso mostra que nós precisamos incessantemente do servidor público, e o servidor público precisa ser valorizado. Na verdade, os políticos, em geral, não querem fazer isso, pelo contrário, eles desvalorizam para poder ter o poder na mão, eles desvalorizam para colocar os apadrinhados, eles desvalorizam para fazer com que o seu ponto de vista seja empregado dentro do que nós vemos hoje, né? Nós vemos o setor da economia brasileira, você tem grandes nomes, mas parece que nós estamos muito voltados para o aspecto financeiro do problema. E o aspecto social fica de lado, Rodinei. Não se pensa no povo, não se pensa na atuação forte para fazer com que... E eles colocam que todos os servidores, de uma forma geral, ganham muito, trabalham pouco, são vagabundos. E, na verdade, você verifica, dentro do próprio projeto e da própria PEC 32, que as grandes carreiras dentro do judiciário, por exemplo, ou dentro do legislativo, por exemplo, elas são eliminadas, não estão preocupados com os grandes salários. Quem será prejudicado grandemente pela reforma são os baixos salários, são o pessoal da saúde, da educação e da segurança, que é o que você colocou, que são 60% da população de servidores, e esses estão sendo atingidos de uma forma brutal, né? Brutal. É incrível isso, e o povo precisa entender. Nós precisamos mostrar para a população que ela está sendo enganada, e ela, na verdade, precisa estar movendo uma participação integral conosco para que eles analisem com mais propriedade essa PEC que destrói realmente o serviço público, Rodinei. Né? Exatamente, esse é um bom ponto, né? Você resgatou lá o Collor, dos Marajás, né? Nós publicamos uma série de estudos sobre a reforma administrativa que estão consubstanciados nesse livrinho que lançamos há algumas semanas, Rumo ao Estado Necessário. Eu chamo de livrinho, mas ele tem quase 400 páginas e sintetiza muito do nosso estudo desde que a PEC foi encaminhada em setembro do ano passado para o Congresso Nacional. Pois bem, nós mostramos ali que esse discurso, né, que o discurso dos detratores do serviço público, que a máquina está inchada, ineficiente, né, e custa caro, ele não para em pé. Né? Vamos ao primeiro ponto, a máquina está inchada. Bom, nós temos no Brasil hoje uma empregabilidade do setor público de 12,1% em relação à massa, né, empregada, né? Ou seja, 12,1%. Né? Isso aí dá em torno de 11 milhões e meio de servidores. Sabe qual é o percentual dos países desenvolvidos? 21,3%. Né? Os países que estão na OCDE têm 21,3% de empregabilidade no setor público. Aumenta em alguns, diminui em outros, né? Mas praticamente todos os países da OCDE estão acima, né, do percentual brasileiro. Isso significa o quê? Que no Brasil, para que nós tivéssemos um serviço público em nível com os países desenvolvidos, nós precisaríamos mais 10 milhões de servidores. Né? Então, a máquina, em hipótese alguma, está inchada. Ao contrário, né, nós temos quase que a metade dos servidores que deveríamos ter para dar um atendimento digno para a nossa população. O outro discurso corrente é que são altíssimos salários, que os servidores são marajás. Bom, vamos fazer as contas. 94% dos servidores estão no executivo.
seja da União, dos estados ou dos municípios. Bom, a média salarial dos servidores do Executivo, uma média atualizada para valores de hoje, é de R$ 4.200, né? Então, pode-se falar em exorbitância de valores, né? É bem verdade que tem alguns pontos fora da curva, né? A gente sabe onde são, mas o ponto fora da curva tem que ser tratado enquanto tal, né? Não pode ser tratado enquanto a regra, né? E o que tentam fazer a população acreditar é que a regra são de marajás, de altos salários, né? Do pessoal que ganha muito e faz pouco. Então, a máquina não está inchada, não existe uma exacerbação generalizada de salários, ao contrário, né? A regra são baixos salários, né? Eu tive conversando um dia desses com o relator da PEC 32 na CCJ da Câmara, o deputado Darcy de Matos, lá de Santa Catarina, e ele dizia, não, porque nós temos que combater os altos salários, né? Aí eu perguntei para ele, bom, onde é que está o alto salário? São dos servidores, dos profissionais, né? Os professores da educação da rede pública lá de Santa Catarina, que ganham R$ 3.000, a gente tem que começar a exigir que eles deem nomes, né? Sim, sim. Porque, enfim, a gente sabe que tem assimetrias, mas a assimetria tem que ser corrigida. Está lá o PL 6726 para isso, o PL que estabelece um extrateto rígido no serviço público, né? Então, parem de falar, né? de fazer um discurso panfletário baseado em fake news, né? E por último, é esse discurso da ineficiência, né? Que não se sustenta se nós pegarmos centros de excelência no serviço público, como eu já citei aqui vários, né? Poderia citar a Receita Federal, que hoje você faz uma declaração de imposto de renda pelo celular, né? Sim. Então, assim, não parem em pé esses três fundamentos aí do discurso daqueles que querem implodir o serviço público. Na verdade, o que eles querem? Muita gente está interessada em vender serviços para o Estado. Nós entramos num momento, né, ultraliberal da nossa vida nacional, né? O ministro Paulo Guedes é o representante, né? Ultraliberal do mercado que veio implementar suas concepções ideológicas e políticas no Estado brasileiro. E para esse pessoal, né, ter alguém, né, permanente no Estado é ruim, porque eles perdem dinheiro, eles querem vender serviço para o Estado. É um estorvo, né? É um estorvo, Verdade. Mas eu queria, não quero alongar demais, eu ficaria com você o dia inteiro pela sua profundidade, pelo seu conhecimento. Mas queria terminar colocando um ponto importante que eu acho que também a PEC desvirtua, que é o artigo 173, que é um verdadeiro jabuti. Fala em reserva de mercado. Onde é que se viu reforma administrativa falar em reserva de mercado? Se isso não for economia, então eu já não conheço mais nada e não sei mais nada a respeito do setor público, né? Porque isso é uma afronta colocar dentro de uma reforma administrativa um problema puramente econômico, que é a reserva de mercado, e que vai de encontro a isso que você falou, do aspecto liberal que nós estamos vivendo. A única reserva de mercado que a gente vê hoje é a reserva de mercado do mercado de comissões, né, de DAS, no Ministério da Saúde. Em vez de nós termos um titular, né, capacitado, com conhecimentos profundos aí em epidemiologia, em saúde pública, colocaram um militar que se dizia especialista em logística, mas nem isso, né? Porque vacinas de um estado foram parar em outros, né? Ele não sabia diferenciar as estações do ano no país. Quer dizer, esse foi o militar que colocaram no posto máximo do Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, né? Então, por favor, parem com isso e vamos tratar o país com mais seriedade, porque a nossa população está sendo dizimada, né? Está sendo dizimada por irresponsabilidade, por incompetência, por inépcia. E é o serviço público, como você bem observou, que ainda tenta dar um atendimento mínimo, né? Segurar a onda para que o mal não seja pior, né? Então, são os profissionais que, inclusive, estão morrendo, né? Os profissionais da área de saúde estão morrendo por falta de equipamento adequado.
o governo federal não encaminhou para os estados máscaras que não serviam para nada, né? Que muitos estados devolveram. Quer dizer, então os profissionais de saúde morrendo, como os profissionais da área de segurança pública, aí, que tem contato direto com a população, e esse pessoal brincando aí de governar o país. Quer dizer, nós precisamos fortalecer o serviço público, como eu falei no início, nós vamos precisar de muito mais Estado no pós-pandemia, não menos. Sem dúvida, né? Eu acho que esse é um momento de apoio total, né? De mais recursos, né, no Estado. Na verdade, hoje estão falando em CPI na área federal, eu acho que tem que fazer, tudo bem, mas acho que deveria ser estendido a muitos estados. Eu coloco São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e tantos outros que acabaram fazendo enormes problemas com corrupção violenta, com o respirador, EPI, máscara, etc., com hospitais de campanhas que foram colocados assim, de uma forma brutal e depois fechados rapidamente. E onde fica esse material? Muita coisa precisa ser verificada, porque muito governador e muito prefeito acabou pagando suas dívidas e não colocando recurso na saúde, que era primordial, que era fundamental, que era específico para isso, né? Mas isso nós temos que batalhar. Eu acho que eu queria colocar, Rodinei, que fiquei muito feliz nas suas colocações. Mais uma vez provou a sua grande profundidade no assunto, e acho que você está de parabéns pelo trabalho desenvolvido. E queremos estar juntos nessa luta. Esse seu trabalho, eu gostaria até de você me encaminhar para que a gente pudesse utilizar bastante e fazer com que a gente pudesse ter esse entrosamento ainda maior, para que a gente possa batalhar unidos contra essas barbaridades que estão acontecendo no nosso país, principalmente em relação ao servidor público, porque essa PEC 32, ela destrói, essa é a palavra certa, ela destrói o serviço público, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, mais uma vez, Rodinei, meus parabéns pelo trabalho, meus parabéns pela tudo aquilo que você tem desenvolvido. Obrigado por esse nosso bate-papo muito proveitoso. Vou divulgar bastante esse trabalho e vamos continuar unidos para um mundo melhor, para um servidor com mais qualidade e mais um interesse honesto dentro do nosso país, que o povo precisa conhecer. E o povo, infelizmente, não está atento e não conhece o que é o verdadeiro servidor público, tá? Então, com as suas palavras finais, meu muito obrigado pela sua participação e que Deus o ilumine sempre em todos os setores. Muito bem, eu que agradeço imensamente, Antônio Tucílio, a CNSP, os internautas. É sempre uma oportunidade que a gente não pode abrir mão, né, de tratar esses temas que são tão relevantes para a nossa população, a população tão sofrida que depende de serviços públicos de qualidade, né? E para isso a nossa luta é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço, Rodinei. Tudo de bom. Até logo. Até logo. Obrigado.